Costuma-se dizer que a cozinha é um laboratório, e de facto é mesmo. Todos os fenómenos que ocorrem na cozinha são explicados e têm um bocadinho de ciência. Com as claras em castelo não podia ser diferente. Afinal, o que acontece às claras que, quando batidas em castelo, ficam desta forma? As claras do ovo são essencialmente formadas por água, 88%, onde estão dissolvidos muitos componentes, mas entre eles, e em maior concentração, as proteínas, 11%. Uma vez que as claras são batidas, algumas destas proteínas desdobram-se, ou seja, deixam de estar enroladas e esticam-se, permitindo a entrada do ar e formando-se assim uma espuma. Esta espuma, por uns instantes, mantém-se estável, uma vez que, como as claras são proteínas dissolvidas em água numa grande concentração, o líquido formado é viscoso, dando-lhes esta estabilidade. No entanto, se as claras se mantiverem cruas, acabam eventualmente por perder a estabilidade. Por isso, para que tal não aconteça, costumam ser levadas ao forno, dado que adquirem mais consistência e resistência. Este fenómeno é explicado pelo facto da ovalbumina, uma proteína, ser imune à agitação provocada pelo batimento, ao contrário das outras proteínas, mas é ativada pelo aquecimento. Assim, quando aquecidas, as moléculas de ovalbumina perdem a sua estrutura enrolada e desenrolam-se, dando às claras mais consistência e resistência. Como é que as leveduras fazem o pão crescer? As receitas de pão, na sua maioria, são bastante básicas, cujos únicos ingredientes necessários são farinha, água, levedura, fermento padeiro e sal. O fermento padeiro, ao contrário do fermento químico, onde temos um ácido e uma base que reagem e produzem dióxido de carbono, é formado por um micro-organismo vivo. Esta levedura alimenta-se da massa libertando dióxido de carbono, que a faz crescer. A farinha do pão é formada por cerca de 70% de amido, que é formado por moléculas de glicose ligadas umas às outras. A levedura consegue quebrar estas ligações e depois fermenta-o. Neste processo de fermentação, a glicose é convertida em energia, originando etanol e dióxido de carbono como resíduos metabólicos. É a libertação de dióxido de carbono que faz com que a massa cresça e torne o pão mais fofo. As proteínas que existem na farinha de trigo também são fundamentais para este processo, uma vez que, quando se está a amassar o pão, estas proteínas desenrolam-se e ligam-se a moléculas de água e até mesmo umas às outras, formando a rede elástica chamada glúten, que aguenta a pressão exercida pelo dióxido de carbono, formando-o durante a fermentação, não o deixando libertar-se da massa, possibilitando também o crescimento da massa do pão. A adição de vinagre ao leite provoca a sua coagulação. O ácido acético presente no vinagre reduz o pH do leite, provocando a desnaturação das proteínas do leite, especialmente a caseína, desestabilizando a sua estrutura e fazendo com que se agreguem, formando coágulos sólidos, conhecidos como coalhada.
Quanto mais ácido se adicionar, maiores serão as porções de coalhada e mais rápido se formarão. Este processo pode ser acelerado por ação do calor, aquecendo o leite antes da adição do ácido. Quando preparam batatas para fritar, colocam sal antes ou depois da confecção. Este procedimento causará diferenças nas batatas? Vamos investigar. Numa situação, colocam-se palitos de batatas apenas em água e noutra, colocam-se em água com sal. Após cerca de 10 minutos, observa-se as batatas. No caso das batatas que foram colocadas em água salgada, adição de NaCl, observa-se que os palitos de batata ficaram mais moles do que no início. Este facto deve-se ao meio onde a batata foi colocada, o qual apresenta uma concentração de solutos maior, água com sal adicionado, relativamente ao meio interno das células. Trata-se, portanto, de um meio hipertónico, que origina o movimento da água do interior das células para o meio, para tentar estabelecer o equilíbrio. Isto resulta numa diminuição do volume das células da batata, ocorrendo a plasmólise. Se as batatas forem colocadas unicamente em água, constata-se que os palitos de batata estão mais rígidos do que inicialmente. Isto acontece porque a batata foi colocada num meio hipotónico, isto é, uma solução com menor concentração de solutos do que o meio intracelular. A diferença de concentração entre os dois meios vai determinar o movimento da água, por osmose, para o meio mais concentrado, de modo a tentar estabelecer um equilíbrio de concentrações. Assim, a água movimenta-se do meio para o interior das células da batata. Como entra a água no interior das células, elas irão aumentar o seu volume, embora de forma limitada,
devido à presença da parede celular, uma vez que se tratam de células vegetais, ficando túrgidas. Em resumo, com este trabalho foi possível perceber que a direção do movimento da água é determinada pela concentração de soluto, substância dissolvida, neste caso o NaCl, na solução, entre dois meios, neste caso o meio em que as batatas foram colocadas e o meio interior das próprias células da batata.